tudo bem com vocês? A gente vai estudar mais uma nova disciplina. A gente vai ver nesse primeiro slide o que é currículo, as teorias curriculares e os tipos de currículo. O que é currículo? O currículo é o grande norteador de todo o processo educacional de uma escola. Ele norteia e orienta a ação do professor dentro da sala de aula. Currículo é a organização do conhecimento escolar. Essa organização do currículo se tornou necessária porque, com o surgimento da escolarização em massa, precisou-se de uma padronização do conhecimento a ser ensinado, ou seja, que a exigência do conteúdo fosse as mesmas. Então, vamos supor, agora surgiu a BNCC. Eu acho que vocês já ouviram falar da BNCC, que é a Base Comum Curricular Nacional. É uma base. De acordo com essa base, que dela você ou o Estado, o município, as escolas particulares e as escolas do município fazem o seu currículo de acordo com esse documento. Primeiro vem a LDB, depois a BNCC, em seguida o currículo do Estado, depois dos municípios e das escolas. Então, esse documento da BNCC veio para nortear, de acordo com a BNCC, que tem as habilidades e competências a ser repassada, a ser adquirida e o conhecimento da cada série, da cada faixa etária do aluno. No entanto, o currículo não diz respeito a apenas uma relação de conteúdo, mas envolve também, de acordo com Silvia, ele envolve questões de poder, tanto nas relações professor-aluno, administrador e professor, quanto em todas as relações que permeiam o cotidiano da escola e fora dela, ou seja, envolve relações de classes sociais, classes dominantes e classes dominadas, e a questão raciais, étnicas e de gênero, não se restringindo a uma questão de conteúdo. Aí é o pensamento de acordo com o Silva, o que abrange o currículo. Já Veiga, pelo pensamento dele, currículo é uma construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização dos meios para que esta construção se efetive, a transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos e as formas de assimilá-los. Portanto, produção, transmissão e assimilação são processos que compõem a metodologia de construção coletiva do conhecimento escolar, ou seja, o currículo propriamente dito. Então, o currículo propriamente dito não é aquele que está escrito no papel, é aquele que o professor vivencia diretamente na sala de aula todos os dias com seus alunos. Desenvolvimento do currículo. Nós temos o currículo não neutro, o currículo não é estático, vamos lá, cultural não neutro, sempre visa privilegiar determinada cultura e por isso há necessidade de uma criteriosa análise e reflexão por parte dos sujeitos em interação, no caso, as autoridades escolares e os docentes com o mesmo objetivo, baseando-se em referências teóricas. Então, o currículo não é propriamente um documento escrito e pronto, tá ali não. Todo ele pode ser adaptado de acordo com sua cultura, com os aspectos da sua região. O currículo não é estático, pelo contrário, ele foi e continua sendo construído. Então, ele é construído continuamente. A reflexão sobre isso é importante porque, conforme Veiga afirma, a análise e a compreensão do processo de produção de conhecimento escolar amplia a compreensão sobre as questões curriculares. Hoje em dia, a organização do conhecimento escolar se dá de forma fragmentada. O que é isso? Cada disciplina é ensinada separadamente, português, matemática, história e geografia. As que são consideradas de maior importância em detrimento das de outros recebem mais tempo para serem explanadas do contexto escolar, como matemática e português. De acordo com o grado curricular, matemática e português são 6 aulas e matemática 6 aulas. Já história e geografia são duas aulas por semana
e ciências 4 aulas por semana. Então é de acordo com a importância, você tem mais tempo de ensinar. Aqui nós temos uma imagem, uma temática aí do ensino médio. Gente, vamos tentar fazer algo juntos? Aí o aluno, aí tem o professor de matemática, história, português e geografia, porque cada disciplina quer trabalhar separadamente. Já a gente vai ver em outros slides que a BNCC veio para juntar. Você junta matemática, história, português, geografia e outras disciplinas e faz o conjunto, porque na realidade, no nosso dia a dia, a gente vive continuamente com essas disciplinas todas juntas no nosso dia a dia. Interdisciplinariedade. Segundo Libânio, o processo de ensino se caracteriza pela combinação de atividades do professor e dos alunos, ou seja, o professor dirige o estudo das matérias e assim os alunos atingem progressivamente o desenvolvimento de suas capacidades mentais. É importante ressaltar que o direcionamento do processo de ensino necessita do conhecimento dos princípios e diretrizes, métodos, procedimentos e outras formas organizativas. Nessa indisciplinaridade é a junção de todas as disciplinas para trabalhar um projeto. Num projeto, geralmente, para você fazer, você usa matemática, português, história, geografia, para conhecer a história. Então, por que não trabalhar junto, ter essa interdisciplinariedade? Teorias curriculares. Nós temos as teorias curriculares tradicionais e as teorias críticas. As tradicionais têm como objetivo principal preparar para a aquisição de habilidades intelectuais através das práticas de memorização. Esse tipo de currículo teve origem nos Estados Unidos e tem como base a tendência conservadora, baseada nos princípios de Taylor, esse que igualava o sistema educacional aos modelos organizacional e administrativo das empresas. Já as teorias críticas argumentam que não existe uma teoria neutra, já que toda teoria está baseada nas relações de poder. Isso está implícito das disciplinas e conteúdos que reproduzem a desigualdade social, que faz com que muitos alunos saiam da escola antes mesmo de aprender as habilidades das classes dominantes. Percebe o currículo como um campo que prega a liberdade e um espaço cultural e social de lutas. Então, o currículo veio para igualar essa educação, a sala de aula, porque independente da classe social, na sala de aula todos são iguais. E também nós temos as teorias pós-críticas. O currículo é tido como algo que produz uma relação de gêneros, pois predomina a cultura patriarcal. Essa teoria critica a desvalorização do desenvolvimento cultural e histórico de alguns grupos étnicos e os conceitos da modernidade como razão e ciência. Fundamentação no pós-estruturalismo, que acredita que o conhecimento é algo incerto e indeterminado. Questiona também o conceito de verdade, já que leva em consideração o processo pelo qual algo se tornou verdade. Nós temos aqui os tipos de currículos. Nós temos a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a nova Lei da Educação. Os PCNs. Aqui, pela apostila de vocês, se vocês derem uma olhada, a apostila de vocês não está falando bem pouco da BNCC, que a gente vai ver no outro slide. Mas, depois daí, veio a LDB, os PCNs e agora tem a BNCC, que aí é o currículo prescrito. Agora nós vamos ver o currículo real. O currículo real é o currículo dentro da sala de aula, aquele que o professor vivencia com seus alunos, o que realmente está na prática. Vamos ver aqui, de acordo com o Libânio, é o currículo que de fato acontece na sala de aula, em decorrência de um processo pedagógico e um plano de ensino. A execução de um plano é a efetivação do que foi planejado.
menos que neste caminho de planejar e no executar aconteça mudanças, intervenções da própria experiência dos professores decorrem de seus valores, crenças e significados. Não tem como um professor ir para a sala de aula sem antes planejar. Se você não planejar a sua aula corretamente, você tem uma hora de aula. Se você não planejou essa uma hora para pegar cada minuto e ser bem utilizado, essa uma hora você vai ter a impressão que essa uma hora durou 5 horas porque ela não foi planejada adequadamente. É lógico que o planejamento do professor ele pode ser mudado, pode ser alterado. Você planeja uma coisa, você tem que ter sempre 1 ou 2 planejamentos. Não deu certo isso, vamos para o plano B, C e D, e assim vai. O currículo oculto são atitudes, comportamentos e valores. Esse currículo oculto é aquele que não está escrito. O currículo oculto é representado pelas influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho do professor provenientes da experiência cultural, dos valores e significados trazidos pelas pessoas no seu meio social e vivenciado na própria escola, ou seja, das práticas e experiências compartilhadas em escola e na sala de aula, aí de acordo com o Libani. Bom, eu espero que tenha ficado alguma coisa. Vocês deem uma lida bem a fundo na apostila de vocês. Pesquisem mais, porque é bem resumida. Pesquisem mais sobre o que é currículo, como o planejamento dentro da sala de aula de acordo com o currículo, para vocês ficarem mais por dentro. Obrigado pela atenção.